A decisão do ministro Dias Toffoli de transferir a custódia e a responsabilidade da análise das provas da Polícia Federal e restringir o acesso ao material colhido durante a segunda fase da Operação Compliance Zero provocou reação de integrantes da corporação. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal divulgou uma nota pública em que manifesta preocupação com o andamento das investigações relacionadas ao Banco Master. Sem citar nominalmente o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, a entidade critica medidas judiciais consideradas atípicas, como a designação nominal de peritos e a imposição de prazos exíguos para operações policiais. O comunicado também destaca que a atuação conjunta entre a Polícia Federal e o STF é prática consolidada, especialmente em investigações que envolvem autoridades com foro por prerrogativa de função. Diz ainda que essa interação sempre produziu resultados relevantes ao longo dos anos, mas ressalta que esses êxitos sempre dependeram do respeito às atribuições constitucionais de cada órgão. A Polícia Federal, por sua vez, pediu que Dias Toffoli abra um inquérito específico para investigar a suposta campanha coordenada nas redes sociais com influenciadores recrutados para difamar o Banco Central por conta da liquidação do Banco Master. A PF quer apurar se os 46 perfis foram acionados por uma agência vinculada ao banco para atacar o BC e tentar reverter a liquidação do Master a mando do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo investigadores, mensagens que foram identificadas no celular de Vorcaro indicariam que antes da operação e da liquidação do Master, o banqueiro teria repassado orientações diretas a empresas que desenvolvem trabalhos com influenciadores para impulsionar nas redes sociais conteúdos favoráveis ao banco e promover ataques virtuais contra agentes públicos e instituições consideradas contrárias aos interesses do grupo. Agora é hora de ouvir o nosso time de analistas de política, chegando aqui no telão, Berenice Leite e Guta Pini. Bom dia para vocês. Bom dia, Berenice. Bom dia, Daniel, Guta, e bom dia para nossa audiência. Vamos lá para mais uma semana. Vamos lá. Bom dia, Guta Pini. Eu começo já por você, porque essa tensão entre a Polícia Federal e o Supremo aumentou muito, em especial depois que o Toffoli escolheu, sem consultar a direção da polícia, os nomes de 4 peritos para fazerem a extração dos dados do material apreendido durante a operação na semana passada. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia para toda a nossa audiência. Ô, Dani, essa história toda do Banco Master é muito estranha, porque vejam só, o juiz é o destinatário da prova. Quem vai investigar, quem toca esse antes da prova chegar ao judiciário é justamente a polícia e o Ministério Público. Eles vão fazendo a colheita dessa prova, vão trabalhando essa prova, vão fazendo as perícias, e aí quando está tudo pronto, quando está tudo provado para aquele que está investigando, ele então oferece as peças, o Ministério Público oferece a denúncia, faz pedidos de prisão com base naquilo que ele tem. Isso não cabe à justiça, não é o juiz que cuida da prova neste momento. Quando é que entra o juiz nesse palco? Na hora que tem uma audiência, e aí ele vai fazer a oitiva dessas testemunhas, vai fazer eventualmente uma acareação no momento oportuno, vai avaliar as provas que já foram entregues pela polícia ou pelo Ministério Público. O que nós estamos assistindo é um verdadeiro direcionamento de como será essa colheita de provas pelo juiz. E isso contamina o processo. Vejam só, o próprio ministro relator dessas investigações está determinando quem é que pode fazer a perícia. Isso não é usual, isso não é o comum, a gente não está acostumado a ver isso, porque não é assim que funciona. E isso abre um precedente perigosíssimo para aqueles que estão querendo buscar a justiça, aqueles que querem ter o seu patrimônio ressarcido por conta dessa fraude do Banco Master. Isso pode acarretar na nulidade do processo. Lá na frente, nós já vimos algo bem semelhante a isso, e inclusive, por conta de anulações de processos, nós temos aí o Lula na presidência da República, justamente por questões processuais. Seu processo foi anulado, ele então foi tornado elegível novamente e ocupa hoje a presidência da República. Então, vejam só, essas questões processuais, elas precisam ser
lidadas com muita cautela e sempre de acordo com a lei e a Constituição. Obviamente que no caso do Lula nós não encontramos respaldo na Constituição nem na legislação penal processual para a nulidade dos processos, mas nesse caso do Banco Master é algo muito temerário. Essa contaminação, essa possível contaminação desse procedimento de colheita de provas. Então, Dani, a gente olha tudo isso com muita desconfiança. Berenice Leite, eu vou trazer 2 pontos para ouvir a sua análise. Na sua avaliação, teria o Toffoli tentado passar a imagem de que estaria contornando aquele mal-estar com a Polícia Federal ao determinar que os peritos também participem dessa extração de dados? Lembrando um outro detalhe importante, Toffoli acabou expondo publicamente os nomes desses peritos, que pode, em tese, trazer riscos até para a integridade dos agentes, porque o órgão não tem esse hábito, sempre evita fazer esse tipo de divulgação para justamente preservar a liberdade dos agentes e também impedir que eles sejam alvos de intimidação. Pois é, Daniel, eu fico com essa segunda opção que você trouxe aí. Essa exposição tem método, tem objetivo. Inclusive, quando a gente passa ali, lê os nomes, né? Claro, a gente não conhece, não sabemos quem são esses peritos, mas certamente o ministro Dias Toffoli sabe bem quem é. E quando ele avança em mais uma atribuição que não é dele, escolhendo os peritos, eu percebo que, nesse sentido, ele deveria também, né, causar ainda um mal-estar ainda maior ao fazer isso. Né? Porque, de alguma forma, ele está ali atribuindo a nomes específicos o que ele acha que pode ser confiável. Nós vimos na semana passada o ministro Alexandre de Moraes falando em abrir inquérito, inclusive já incluiu, né, a Receita Federal e o COAF por um suposto vazamento de dados de ministros do STF. E o que circula aqui em Brasília, nos bastidores, é justamente isso, que o Toffoli estaria com medo de novos vazamentos diante de tantos celulares, tantas provas que foram apreendidas. Mas quando ele sequestra essas provas para si, né, rompendo as atribuições da Polícia Federal, ele atrapalha as investigações. Essa é a verdadeira palavra, atrapalha. E a nota da Polícia Federal, nós acompanhamos aqui, é muito específica, né? Uma nota muito boa mesmo. Anotei inclusive aqui um trecho, porque eles falam que o sucesso das investigações depende justamente do bom trabalho que vem sendo executado pela Polícia Federal. Né? E quando o ministro Dias Toffoli, relator desse processo que sequer deveria estar no Supremo Tribunal Federal, ele acaba ali atrapalhando as investigações, né, o curso de algo que estava correndo muito bem. Então, o tempo já passou. Né, querendo ou não, esses celulares que foram apreendidos, os dados deveriam ter sido baixados nas primeiras 24 horas, mas enquanto isso eles estavam lá discutindo onde é que ia ficar. Né? Olha a que ponto chegamos. O ministro Dias Toffoli, ele não está fazendo escola com o ministro Alexandre de Moraes, não, Daniel. Ele está já fazendo pós-graduado, porque ele avançou. Ele agora assumiu para si uma atribuição praticamente de delegado, assumiu o comando das investigações. E como a Guta muito bem trouxe aqui, essa não é a atribuição do juiz da causa. Então, nesse momento, a nota da Polícia Federal, além de dar ali, né, uma verdadeira lição de moral sobre, olha, juiz, não é a sua atribuição, fica aí quietinho, eles ainda indicam o que ele deveria fazer, né? Eles dizem o seguinte: temos provas sobradas aqui no celular do Daniel Borcaro, então sugiro ao senhor, já que o senhor quer ficar com essas provas, que o senhor abra um novo inquérito justamente para investigar aqueles influenciadores que aparecem aqui, que teriam sido contratados por empresas para poderem difamar instituições e também, de alguma forma, fortalecer a imagem do Banco Master. Por que o senhor não investiga isso? Essa foi a dica dada ali, né, mais do que transparente pela Polícia Federal em sua nota. Mas a gente ainda tem muita coisa para falar aqui ao longo do programa, não vou estender muito ainda nesse primeiro comentário, porque essa repercussão aqui em Brasília, Dias Toffoli, Daniel, e aqui finalizo, ele acabou assumindo ali onde ele preferia se desgastar, se com o BC ou com a Polícia Federal. Nesse momento, ele preferiu a Polícia Federal e assumiu a bomba.
Pois é, Guta Pini, assim como disse a Berenice Leite, ao que tudo indica, a PF deu um cursinho para o ministro Dias Toffoli, como se fosse uma dica também, vamos dizer dessa forma, vamos colocar desse jeito. Para a entidade, essas medidas definidas pelo Toffoli na semana passada representam uma, abre aspas, no outro trecho da nota, afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados de Polícia Federal para a condução técnica, imparcial e eficiente da investigação criminal. E não somos nós que estamos dizendo isso, né, Dani? Finalmente, não são apenas analistas políticos, profissionais do direito que estão se manifestando sobre isso. A própria Associação da Polícia Federal, dos policiais, enfim, está trazendo essa questão. Mas isso também, Dani, tem um lado muito perigoso para as investigações, porque vejam só, todo esse imbróglio está publicizado. Todos estão sabendo dessa confusão que está acontecendo entre o judiciário e a polícia. Quem ganha com isso é quem não quer ser investigado. Então, é por isso a minha desconfiança, eu acho tudo isso muito estranho, porque, vejam, isso pode contaminar esse processo, essas investigações, isso pode anular tudo. Vejam só, imaginem a defesa fazendo uma petição, deixando muito claro, olha só, nem a polícia e a justiça estão se entendendo. Quem são essas instituições para investigarem o meu cliente? Eu já consigo ler essa peça da defesa, porque vejam só, um processo penal cujo final pode acarretar na prisão de alguém, a gente sempre fala muito disso aqui, é a liberdade de alguém que está em jogo. Esse processo pode dar cadeia. Por conta disso, esse processo precisa observar todas as regras constitucionais, processuais, penais, justamente porque quando há esse furo, quando essas normas não são observadas, a defesa tem essa janela de oportunidade. É claro que, a depender do réu, quando essas normas não são observadas, não tem impacto nenhum. Como nós vimos no processo de Jair Bolsonaro e todos os envolvidos no 8 de janeiro, em que todas as regras constitucionais e penais foram para o buraco e nada disso adiantou para a defesa, mas parece que cada caso é um caso. Se a gente for realmente seguir a norma, este caso do Banco Master, ele corre grandes riscos de ser anulado, justamente por conta dessa contaminação, a possível contaminação das provas. E isso não é algo, Dani, que está vindo de fora, isso é de dentro do sistema. A própria polícia está deixando claro que essa custódia da prova, que esse trâmite que o judiciário está impondo é um trâmite atípico. Ele afronta as prerrogativas e as competências da Polícia Federal. Isso pode comprometer a imparcialidade das investigações. É isso que está escrito. Então, se uma investigação, se você não pode contar com a imparcialidade dela, o que a defesa vai fazer com isso? Podem esperar pedidos da defesa pela nulidade dessas investigações e dessa colhida de prova. Quem perde com isso? Todos aqueles que foram fraudados por essa grande fraude bilionária, fraude bancária no nosso país.